forró daqui é melhor que o teu. Sanfoneira é muito melhor. Moreninha da noite inteira. Na brincadeira levanta a fogo. Animado, ninguém cochila. Chega faz fila pra dançar. A entrada está escrita, proibido cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, 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 é proibido cochilar, cochilar, cochilar. A poeira sobe sua desce, a gente vê o sol raiar, o sanfoneiro padece, mas não pode reclamar, está ganhando dinheiro. E tamo no ar! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Papo de Jacaré Podcast. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E hoje, como vocês já viram aí no enunciado do vídeo, eu preciso confessar para vocês que eu estou muito nervoso com esse convidado, mas eu também estou muito feliz, que ele aceitou vir aqui. E, nossa, a equipe toda está muito feliz aqui hoje, porque pra gente é uma vitória. Então, quero apresentar vocês e receber. Seja muito bem-vindo, Padre Moisés. Primeiramente, agradeço pelo convite, né, e a honra de poder participar hoje aqui com vocês. Quero cumprimentar, né, a vocês de casa que nos acompanham. Primeiramente, você disse que está nervoso. O padre também fica um pouco nervoso com esse ambiente de estúdio. Mas o importante é a gente estar aqui conversando, partilhando. E para mim, sobretudo, estar hoje, né, num ambiente, a gente pode dizer que não é eclesial. Sim. Também é importante para que as pessoas possam ver o outro lado do Padre Moisés. Excelente. Que muitas vezes não vão conhecer, ou às vezes conhece por aquilo que é dito, né? Sim, sim. E é justamente isso que a gente vai querer fazer hoje. Então, você já chegou aqui, já sabe que o nosso convidado é um convidado muito ilustre. Então, por favor, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal. Você está vendo pelo YouTube? Se inscreve no canal, dá um curtir. A hora que você for ver um pedacinho desse vídeo lá no Instagram, algum corte, curte, compartilha esse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, manda para sua tia fofoqueira para poder ela espalhar. Manda, ajuda a gente, tá bom? E a gente já vai começar. Padre, muito obrigado mais uma vez. E aquilo que a gente sempre tenta, para que as pessoas entendam melhor um panorama do nosso convidado, e eu acho que até para aquilo que a gente quer passar hoje, a gente começa tentando entender o início da história. E o início da história começa quando a gente nasce, né? Então, eu queria saber do senhor. Hoje, o senhor está em São José de Ubá, mas o senhor não nasceu. Onde que o senhor nasceu? Bom, eu nasci no município de Natividade, de modo propriamente num distrito chamado Bananeiras, que fica entre Itaperuna e Natividade. Itaperuna e Natividade? Dá uns quantos quilômetros de Ubá hoje? Ou de Itaperuna que a gente consegue? De Itaperuna, acredito que uns 20 quilômetros. Então, bem próximo. É de fácil acesso ou não? Muito fácil. É fácil acesso? Inclusive, as pessoas de Bananeiras têm muito mais vida em Itaperuna do que em Natividade. Ah, tá. Eu sei como é que é isso. Caramba. O padre, aí o senhor morou lá em Bananeiras, né, em Natividade, o senhor cresceu lá, estudou, cresceu por lá, até que idade o senhor teve por lá? Oficialmente, né? Assim, né? Eu cresci, né, em Bananeiras, até uns 14 anos, mais ou menos. Depois vim para Itaperuna. Né, morei também muitos anos ali no bairro São Francisco. Depois mudamos para Vinhosa. E até hoje eu tenho familiares que residem, né, aqui em Itaperuna. Em Bananeira ainda tem alguém? Tem, mas no meu tempo, Bananeiras
era praticamente um lugar formado só pela minha família, né? Porque a minha família é muito grande. E em Bananeiras haviam 2 famílias muito grandes, e eu sou fruto dessas 2 famílias. Ah, sim. Né? Eu tenho 53 primos de primeiro grau por parte de mãe. Gente. E por parte de pai, 46. De a, primeiro grau. De primeiro, linear, né? Sem pegar emprestado. Gente, a festa de família, reunião da família, deve bombar, né? Na verdade, nem acontece, Não né? Porque com o número desse... Vocês têm que alugar uma fazenda para poder conseguir... Por mais que exista alguns eventos assim de família, mas nem todos participam. Acaba sendo inviável. Uma pena. Imagina. 53 de um lado e 46 do 46 outro. Do outro. Quase a mesma. Gente, realmente a família é grande. Ô, padre, aí o senhor falou que teve ali em Bananeiras até aproximadamente ali os 14 anos, né? E veio para cá. Mas eu não sei se isso já está pós ou pré. Eu queria começar a entender já da parte da sua vida, em que momento que o senhor sentiu ou decidiu ter uma vida dedicada à igreja, ao sacerdócio. Isso ainda acontece quando o senhor está lá em Bananeiras ou quando estava em Itaperuna? Me explica um pouquinho desse momento. Bom, é importante você fazer essa pergunta porque algumas pessoas acham que a gente nasce padre. Nasce, né? Padre. Mas tudo é um processo. Eu, desde criança, que eu tinha esse desejo muito grande no coração de um dia ser sacerdote. Meu avô era muito religioso, né, e sempre me levava também para a igreja, onde eu fui coroinha. Agora, era um desejo muito forte, mas ao mesmo tempo que eu vivia uma caminhada de fé na igreja, quando chegou o tempo da juventude, eu me distanciei muito da igreja e da religião, da fé. Sim. Posso dizer que eu fiquei assim uns 7 anos afastado. E nesse período, então, eu acabei me desvinculando, né, dessa ideia. Mas é interessante que os primos, às vezes, até para brincar, para rir, debochar, sempre me chamavam de padre. Já nessa época. E era uma época. coisa que me irritava profundamente, Olha porque só. eu não queria ser chamado de padre. E justamente por causa disso, né, que o apelido acabou pegando. Tem até uma história que eu ri muito com ela. Isso depois que eu já tinha voltado para a igreja, né? Uhum. O apelido continuou na família. E eu estava aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vinhosa, né? Estava conversando com o padre lá da igreja, estava fechando a igreja, já tinha terminado a missa. Uhum. Aí passou um primo numa caminhonete, aí quando ele me viu, ele começou a gritar, ô padre, ô padre! Aí o padre falou assim, tem cada gente louca, né? Porque o padre ali era ele. O padre era ele, que vai ser de padre. Coitado do padre, não sabia. E chama seu primo de louco e você... padre, tem muita gente louca. Tem sim. Como é que vai imaginar? Pois é. Agora, curioso, né? Para quem teve um breve momento em que ser chamado de padre incomodava, Sim. ou ora, como estamos hoje, né? Sim. Chamado de padre é o que você ouve o dia inteiro, né? É verdade. Ô padre, nesse momento aí em que o senhor teve... eu não sei se nesse período que o senhor teve afastado ou não, o senhor chegou a ter algum trabalho secular, exerceu algumas atividades? Porque eu soube que o senhor foi até ajudante de pedreiro, né? Foi isso? Sim. Na verdade, eu comecei a trabalhar desde pequeno, assim. Na verdade, os meus pais não queriam que eu trabalhasse. Mas eu queria ter minha autonomia e eu insisti muito. Uhum. Eu comecei a trabalhar na roça. É uma coisa que eu admiro muito meu pai. Meu pai sempre foi empregado de fazenda, né? Uhum. Trabalhava tirando leite lá em Bananeiras. E ele dizia assim, eu passei minha vida inteira sendo escravo de fazendeiro e eu não quero isso para a vida de vocês e vocês vão estudar. Se vocês quiserem depois continuar trabalhando assim, que vocês façam, mas estudo vocês vão ter que ter. E não era a ideia comum na roça naquele tempo, porque
normalmente não se preocupava com os estudos, né? E meu pai tinha essa visão. Hoje ele não está mais no meio de nós, né? Deus levou. Mas ele tinha essa visão. E eu lembro que muitas vezes eu ia para a escola até revoltado, porque eu também nunca gostei muito de estudar, não. Somos dois. Somos dois. Mas a gente ia, eu comecei a trabalhar na roça, né? Trabalhava, às vezes, capinando canavial, roçando pasto. Também já trabalhei com cavalo, inclusive já até fiz alguns cursos assim. Mas, de doma. É isso que eu ia perguntar, de adestramento, de doma? De adestramento. Nossa. Né? Eu admiro muito vocês que têm essa oportunidade de lidar com esses animais de grande porte, porque, por exemplo, eu venho de cidade grande, né? Eu não sou daqui, e eu vejo as pessoas indo trabalhar na roça, né, no campo de modo geral, eu fico cansado de saber o trabalho que a pessoa faz. A exemplo do meu sogro, nossa, o meu sogro parece um tratorzinho, ele não para. O tratorzinho, porque ele é pequeno, mas ele não para, e é muita energia. Eu sou feito de outro material, eu não consigo fazer. E nem você falou de fazer de canavial, meu Deus do céu. Eu imagino, né, que é pesado. Mas, o padre, nesse período aí, mas você não chegou... você trabalhou ali, eu sei que é trabalho pra caramba, mas chegou a estar empregado em algum local? Não, foi só mais essa questão mais informal ali com a família e tal? Na roça, sobretudo, né, antigamente as coisas lá em Bananeiras eram muito mais difíceis. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos na roça, mas nunca tive carteira assinada. Eu sei como é que é. A roça acaba trazendo muito disso ainda. Né? Nos dias de hoje também. E, padre, aí passando esse momento, como que se deu o processo? Eu vou fazer algumas perguntas, porque tem muita pergunta que ela é minha, né? A gente acaba fazendo uma pergunta mais geral, mas tem muita pergunta aqui que é minha mesmo. Como que se deu o processo e como que é o processo? Porque eu não tenho referência alguma de como que é, do processo de formação para sacerdote. Porque como o senhor mesmo havia dito, ninguém nasce padre, né? Então existe, é uma faculdade, é um seminário, me explica um pouquinho de como que foi no seu processo e como que é normalmente. Bom, esse processo, primeiro, começa com o acompanhamento anterior, né, à entrada no seminário. A gente faz um ano, né, de encontros que a gente chama de encontros vocacionais. A gente pode dizer que é um período de discernimento, onde você conhece a casa, a estrutura de formação, onde você é chamado a estar mais em oração, refletindo, né, se realmente é o que você quer, porque ir para o seminário é deixar, às vezes, a família, né, deixar a sua vontade lá para seguir um caminho diferente. Sim. Que é desafiador e, ao mesmo tempo, como toda mudança, ela traz também inseguranças, medo. Sim. E a gente passa por esse processo, né, de um ano de encontros vocacionais, né, e discernimento. E depois há uma resposta dos dois lados, né? Você pode ser aceito, né? Ou não. Então ainda tem esse momento, né? Ou você mesmo pode dizer, olha, eu fiz os encontros e eu percebi que não é para mim, e aí eu não vou começar a caminhada. E ok, tudo bem também. Tá tudo bem. Tudo bem também. Outros até podem dizer, ainda não é o meu tempo, né? Preciso esperar mais um pouco. Ou às vezes até a formação, aqueles que acompanham, pode dizer, olha, eu sugiro que você faça os encontros no próximo ano novamente, né? Precisa amadurecer mais algumas coisas, né? Então, antes da entrada, há esse discernimento. E depois, a gente inicia aí um longo caminho, né, de formação, onde implica, né, 2 faculdades, né, filosofia, que a gente faz em 3 anos,
e teologia, que são 4 anos. Mas elas acontecem em paralelo? Não. Então são 7, ou não, acabou uma vai para outra. De faculdade, né? Sim, na parte de faculdade. Isso. Elas acontecem em paralelo ou não? Você faz uma formação depois a outra? Isso. Entendi. Primeiro, nós somos formados na filosofia. E, paralelo a essa formação da filosofia, hoje a igreja trabalha com um período que nós chamamos de discipulado, né? A filosofia trata muito das questões humanas, né? Sim. Às vezes as pessoas acham que no seminário a gente estuda só coisas referentes à fé e à religião. Sim. Mas não é assim. A própria filosofia, né, de forma mais abrangente, ela trata de forma mais profunda as questões da existência, as questões do homem, né? Se a gente for olhar a primeira ciência, a primeira forma de conhecimento da humanidade é a filosofia. Sim. Né? E dela que surgiram todas as outras ciências que nós temos hoje. Então, ela é a base, né? É a matéria-mãe, vamos falar assim, né? Então, nós estudamos a filosofia, né? Não aquela filosofia que... De escola. Aquela filosofia de escola, porque eu não conhecia filosofia. Eu fiz a minha faculdade de filosofia lá no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Sim. Eu sei onde é. Sim. Eu conheço. Sei onde é. E foi lá que eu realmente conheci o que era filosofia, porque, infelizmente, a filosofia que nós temos hoje no ensino médio é uma filosofia que não nos leva, de fato, a um conhecimento da vida. Sim. Né? Mas eu fico imaginando que se a gente tivesse que aprender as matérias, principalmente matérias como essa, de maneira mais profunda, que não sei quando que a gente ia sair da escola, porque eu também entendo que a carga letiva ela seja muito rasa em muitos aspectos, mas eu imagino que se a gente tiver que ir tão profundamente em filosofia, tão profundamente em literatura, tão profundamente... Eu acho que a gente estava com 40 anos ainda na escola. Né? Não, sim, é verdade. Agora, por outro lado, a filosofia, às vezes, no ensino médio, ela é muito superficial. Eu, por exemplo, eu aprendi que Jesus foi o maior filósofo da história da humanidade. Isso Jesus na escola. não foi filósofo. Não foi filósofo. Não foi. Não foi. Né? Então, assim, existem muitos equívocos nesse sentido, né? Uhum. Que às vezes impede a pessoa de entender um pouco mais o que é a filosofia, às vezes até ter um interesse maior de buscar, né? Sim. Porque... eu entendo que a coisa sendo rasa que gera até aversão. Sim. Porque eu falo por mim, era uma das matérias que eu mais desgostava na minha grade curricular. Eu não gostava. Era ruim. Não sei se era o professor que era ruim, mas... Qual é a ideia? O filósofo é um ser que vive nas nuvens, fora da realidade. Sim, né? É verdade. Então, mas quando a gente conhece a filosofia de fato, você vê que o caminho é totalmente inverso. Né? O filósofo é aquele que realmente tem uma visão mais concreta e mais perfeita da realidade humana. Sim. Né? Eu me recordo de uma professora de filosofia que ela falava assim, da filosofia como se olhasse para o mundo como um grande espetáculo de mágica. Você vê o mágico, ele tem ali vários truques e a gente fica ludibriado com aqueles truques. É verdade. Mas você conhece o segredo? Não. O que está por trás de cada truque? Então, a filosofia ela é isso, ela mostra um pouco para nós o que está por trás de cada truque. Ou seja, às vezes, a humanidade ela é levada por muitas ideologias, por muitas coisas. De onde saíram? Da filosofia. Mas as pessoas, elas, às vezes, são adeptas, mas não conhecem a fonte. É verdade. É verdade. Que bacana. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar, ainda dentro do processo de formação, pra gente, vamos continuar ainda nessa parte, aí começa com a filosofia. Sim. E aí a segunda que vem é a teologia, certo? A teologia. É a teologia. E aí, como que é esse processo? É tipo uma faculdade, você vai
É tipo na Unig, que você vai, estuda e volta? Como é que ou você fica? É um internato? Como que é essa parte? Então, no seminário as duas coisas elas são separadas, né? O seminário não é uma república onde ali mora um monte de jovens que estão fazendo faculdade e fica ali, ao Deus dará, cada um por si, Deus por todos. Não. Ao mesmo tempo que a gente tem a formação na faculdade e o processo é o mesmo, né? A gente faz vestibular, pode ser reprovado. Ao mesmo tempo que a gente vai vivendo esse processo, a gente vai no seminário vivendo também um outro processo, né? Na filosofia, hoje a igreja trabalha com a questão do discipulado, né? Onde busca trabalhar essa dimensão do discípulo, aquele que segue Cristo. Sim. Né? Acima de tudo, seguir Cristo dentro da sua própria humanidade, né? Às vezes com as nossas fraquezas, com as nossas misérias, buscando, né, um aperfeiçoamento de si mesmo. Terminado esse processo, né, na teologia, nós vamos entrar no seminário num outro processo, que é o processo configurativo, né? Onde, porque a imagem do sacerdócio católico é essa configuração com Cristo, né? Sim. Porque para nós católicos, o padre ele é um sacerdote, ou seja, é alguém que age na pessoa de Cristo. Sim. Então, no período de estudo das ciências teológicas, nós vivemos esse período configurativo, onde nós somos chamados a trazer mais na nossa vida essa configuração mais radical com Cristo pastor. Né? E aí tem também, né, a importância dos estágios pastorais, porque durante os finais de semana sempre o seminarista é enviado para as paróquias, né, para estar acompanhando algum sacerdote, para estar inserido na vida da comunidade, lidando com o povo, né, vendo também os desafios, né, as dificuldades Sim. de cada um. É uma espécie de estágio, me permite Sim, dizer. sim. Mas essa ida às paróquias aos finais de semana, ela acontece desde o primeiro momento ou tem umas... Ou a partir de um tempo ou um período, tu chama de período, que eu não sei se a formação se dá em períodos, né? Sim. Mas ou acontece desde o início, como é que é? Não, já começa na filosofia. Já na filosofia. Verdade. Já começa na filosofia, mas vai se enriquecendo ainda mais na teologia, porque onde na paróquia aquele candidato assume mais responsabilidades também. Entendi. Né? E eu tinha até deixado um pontinho aqui. Esse processo do seminário é de muito sacrifício. Né, eu tenho anotado aqui, é de sacrifício, é tranquilo. Como é que é de verdade? Porque eu entendo que a posição eclesiástica do padre, do pároco, de forma geral, ele demanda... É um fardo pesado. Eu sei que a pessoa se dedica para a vida àquilo. Então, como que é esse processo? Assim, na sua interpretação, ele é sacrificante? Como que é? Olha, não é um caminho fácil, né? Entendi. Exige muita determinação, né? E também a graça de Deus. Porque no seminário, nós somos chamados a todo momento a renunciar, né, à nossa vontade. Como disse, não é uma república. Sim. Né? A casa é cheia de regras. A formação é muito militarizada nesse sentido. Sim. Né? Tipo assim, horário de acordar, 6h10 é a missa, né? E todos têm que estar na capela. 6h10 da manhã? É a missa, todos têm que estar na capela. Eu não pude ir na capela porque perdi a hora, aconteceu alguma coisa. Eu mesmo já perdi a hora tantas vezes, meu Deus. Aí a gente tem que ir lá no reitor e dizer, olha, eu perdi a hora. Eu perdi a hora. Não é uma coisa assim que, tudo bem, perdi a hora, então, né? Ninguém vai dar falta. Ninguém vai dar falta, não tem problema.
passou... Não, às vezes chama atenção, né? Obviamente. Claro, lógico. Eu lembro de uma vez, quando eu estava indo... Porque eu, na verdade, eu fiz um processo de seminário também no Rio de Janeiro, né? Com os Palotinos, onde eu fiquei 5 anos, depois que eu vim para Campos. Ah, tá. Eu me recordo de uma vez que eu fiquei até de castigo, né? Porque... Ué, fica de castigo? Fica preso? Igual no quartel? Como é que é? Eu tive que ir pra capela rezar uma via sacra. Caramba. Mas o que aconteceu? Pode falar. O que aconteceu? Por quê? Porque eu perdi a hora. Da hora. Gente. Aconteceria comigo facilmente. Com certeza. 6h10 eu tenho que estar lá. Então, assim, são muitas renúncias. A gente não faz aquilo que quer. Tudo tem horário. Agora eu quero assistir algum programa na TV. Não posso. Eu queria ir agora na esquina. Eu não tenho autonomia para fazer isso. Entendi. Sem autorização dos superiores, não. É claro que existe um dia que a gente chama de dia de liberação, né? Que metade de um dia você fica livre. Aí você pode andar na cidade, no centro, um dia na semana. Na verdade, metade de um dia na semana. Mas fora isso, a gente tem aquelas regras da casa, que constitui também a manutenção da própria casa, limpeza interna, limpeza externa. E são quantos nesse... Hoje, no nosso seminário de Campos, a gente tem cerca de 46 seminaristas. Não, é um número expressivo, né? Sim. Só que, na realidade, poucos chegam ao sacerdócio. Porque eu ia te perguntar, é até uma das coisas que eu tô para te perguntar. Eu entendo, né, que você explicou bem, que é militarizado praticamente, né? E a gente entende o porquê. Mas pode desistir ou não? Se chegou até ali, não vai ter que ficar, não? Ou pode desistir? Como que é? Pode, a qualquer momento, né? A pessoa, ela tem autonomia, né, e muita liberdade para continuar ou para desistir. Tanto que a cada processo que a gente vive no seminário, né, dos ministérios que às vezes a gente vai recebendo da própria igreja, a gente assina um termo de compromisso, né, dizendo que é por livre e espontânea vontade, né? Até porque uma pessoa que ela é ordenada sacerdote sem a vontade verdadeira, essa ordenação é inválida, né? É preciso que se tenha, de fato, aquela vontade. Então, há relatos, então, de alguém ser ordenado e ele não tem vontade? Ele diz à frente, ou não? Assim, é muito difícil isso acontecer. Sim. Né? É muito difícil. Até mesmo pela própria formação, né? Mas eu já ouvi uma história, não conheci, né? Mas já ouvi uma história de uma pessoa que foi ordenado sacerdote por muita vontade da mãe, não dele. Né? E depois houve a constatação de que não foi válida a ordenação e ele voltou a ter uma vida normal. Caramba! Né? Nossa, tem isso mesmo, né? Sim. A gente vê mães querendo que a filha seja bailarina, pais querendo que os filhos sejam jogadores de futebol ou qualquer outra coisa, e deve ter isso mesmo. Sim. Nossa, imagina a vida desse cara, né? A gente não conhece, mas você imagina, né? Que tanta renúncia, tanta dedicação, ele teve que passar a ponto de ser ordenado e não era isso, não foi valendo. Agora, padre, deixando um pouquinho esse momento de formação, a gente deve esbarrar nele novamente, mas hoje o senhor está na paróquia de São José, em São José de Ubá. E como é que foi o seu primeiro contato em São José de Ubá? Como que o senhor chega a São José de Ubá? Porque pelo que eu sei, não foi em 2020, né? O senhor já esteve antes. Conta como é que foi esse primeiro contato aí. Em 2014, sim, enquanto eu estava vivendo ainda esse processo, né, do seminário, eu fui enviado para fazer o estágio pastoral lá na paróquia com o padre Valdemir, né? E ali eu fiquei durante 2 anos. Ia todo final de semana
para ajudá-lo lá. Ah, então já você conheceu nesse momento. Sim. Ah, então a igreja que você ia para os finais de semana, que é o processo, ficou sendo São José de Ubá. Sim. Depois eu saí de São José de Ubá, né, e fui para a paróquia lá em Campos, lá em Goitacazes, a paróquia de São Gonçalo, né? Mas eu havia já feito, né, essa experiência na comunidade de São José de Ubá. Existem algumas questões, eu sou de fora, o senhor também é de fora. Eu já não sou tão de fora porque eu já sou cidadão, mas é inevitável as comparações dos lugares que a gente vem. Eu vejo muitas nuances no povo baense que a gente não vê em outros locais. Como é que foi assim, tanto nesse primeiro contato em 14, né, em 2014, quanto também agora, o senhor consegue destacar alguma coisa assim do povo baense? Se é mais acolhedor, não é? Como que é? Porque o senhor acaba lidando ainda mais com os ubaenses, de forma geral, lógico, e ainda mais com a sua comunidade católica. Então, como é que é a sua visão disso, das pessoas, do povo baense? Bom, é uma comunidade muito querida, né? A gente sabe disso. É um povo, assim... Eu costumo até brincar, eu digo que, geograficamente, o Éden foi ali. Adão e Eva por ali. Residiram ali naquela região, né? E assim, é uma comunidade muito, muito querida, assim, gosto demais. Tive também muitas dificuldades ali, como padre, posso dizer, mas sempre uma comunidade que chega junto, que nos coloca para cima, nos levanta, que não nos deixa sentir sozinho, né? Eu tinha feito experiência de 3 anos, né, em Campos, né? Eu fiquei na Catedral, que era uma igreja, posso dizer assim, muito fria, humanamente falando. Entendo. Onde as pessoas, de forma geral, claro, mas tem algumas particularidades, porque a gente não pode generalizar. Não, lógico. Mas a tendência, por exemplo, de uma igreja igual a Catedral, no centro de Campos, é ser uma igreja muito elitizada, né? Onde as pessoas elas procuram muito mais status, né? Ah, entendo. E assim, uma coisa que eu admiro muito em Ubá é a simplicidade, né? A humildade do povo. Um povo de coração muito aberto. Sim, é verdade. Então, assim, eu vim de uma experiência também muito difícil em Campos, né? Porque eu já comecei o sacerdócio, né? Pegando essa realidade, embora lá eu era vigário, ajudava, né? O sacerdote que estava à frente lá, o Monsenhor Leandro. Como percebia, né, essa questão difícil, né, estrutural, né? Aí eu fui para a rua. Fui ficar com os moradores de rua. Ué, como assim? Me conta essa parte. Isso aqui eu não estou sabendo. Como assim? Você foi ficar com os moradores de rua? Como assim? Você esteve lá com eles? Como é que é? Assim, em torno da catedral, sim. Sempre que eu passava para celebrar a missa, aquela multidão de moradores de rua que ficava ali em torno da igreja, né? E eu comecei a estar mais com eles, a conhecê-los, a conversar com eles. E depois a gente foi amadurecendo, né, uma ideia, eu e 2 irmãos, né, que também moram em Campos. Nós tínhamos um desejo no coração de criar uma missão, né? Sim. Onde pudesse ajudar essas pessoas. E nós criamos a Missão Bom Samaritano, que era um lugar de dar um pouco mais de dignidade para eles, porque você olha para um irmão de rua, por exemplo, você vê, tá fedendo, tá com a roupa suja, tá isso, aquilo, outro. E o nosso objetivo não era simplesmente dar comida, essas coisas, porque muita gente fazia isso ali na praça, né? Nosso objetivo era dar dignidade. Então, abrimos uma casa onde eles tinham banheiro, roupa, né?
tinha ali a ajuda de outros profissionais que foram ajudando, como cabeleireiro, manicure, psicólogos. Nossa, que bacana. E que iam ajudando eles nesse processo. Então, eles tinham um lugar onde eles poderiam tomar banho todos os dias, botar uma roupa limpa, passar um perfume. As mulheres podiam, às vezes, passar um batom, uma maquiagem. E era muito bonito ver isso, Lógico, né? imagina. Esse recuperar essa autoestima, né? Que bacana. Eu fico imaginando que até seja um start, o início para eles tentarem sair dessa condição. E o que aconteceu, né? Tipo, muitos, né, que estavam vivendo esse processo, depois dessa realidade, conseguiram arrumar emprego, voltar para a família. Nossa, que porque muitos estão ali porque realmente já perderam tudo, não tem como se levantar na vida, né? E aí entra a desistência. Sim. Porque eu imagino, por exemplo, vamos ser sinceros e práticos. Entre uma pessoa que não tenha cheiro algum e uma que está fedendo, para você contratar para qualquer tipo de serviço, obviamente. Sim, com certeza. Né? Claro que existem as questões de qualificação e tudo mais, mas caso um serviço que não demande um terceiro grau, uma coisa mais... aconteceria isso. Então, eu imagino que vocês acabaram quebrando essas barreiras, aumentando a dignidade deles. Sim. Nossa, que bacana, eu não sabia dessa, que legal. E esse projeto continuou? Como é que é? Continuou. E assim, até aproveitando, né, para falar um pouco disso, porque quando eu cheguei em Ubá, sim, sempre tive a fama de muito polêmico, né? Então, a minha questão, sobretudo com a política, né, às vezes o meu fechamento com o sistema político, ele acontece justamente em Campos, nesse período. Porque enquanto nós vivíamos um trabalho, né, que buscava a dignidade desse povo, a questão do município, né, da prefeitura de Campos, era totalmente negligente. Poxa. E tentava a todo momento, assim, trabalhar contra. Eu me recordo que um dia eu estava eu fui convocado para participar de uma reunião, porque as autoridades na época estavam preocupadas com as ameaças que os irmãos de rua poderiam trazer para a população. Né? Porque, de fato, havia acontecido um episódio que, inclusive, passou na InterTV, em outras emissoras, na época, de um irmão que acabou agredindo um cidadão de bem que passou na rua. Mas foi um fato que acabou, tipo assim, colocando em xeque toda a população de rua. Generalizou. Sim. E nesse período, qual foi a atitude da prefeitura? Vamos tirá-los dali. Vamos limpar o centro, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Então, na época, o bispo foi convocado para essa reunião, mas ele pediu que eu fosse como representante dele, porque eu que estava trabalhando com essa realidade em Campos. E quando cheguei lá na mesa, né, estava o prefeito, juntamente com várias autoridades, né, seja do comércio, da polícia, da defesa civil, né? E aí começaram a falar sobre muitas coisas, né, sobre os problemas que os irmãos de rua traziam, mas não conheciam a realidade concreta de cada um. Não sabiam. Era muito distante, né? Sim. Via de forma distante. Sim. Então, é assim, muita estatística. Sim. E eu ouvindo, eu lembro que foi uma reunião para mim muito desafiadora. Imagino, porque lógico. Porque diante, assim, de tantos poderosos, né? E eu, assim, só escutando aquilo tudo, e eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque só tem eu aqui, e chegaram até mesmo a determinar que seria proibido dar esmola. Ué, gente, que absurdo.
na Praça do Santíssimo Salvador, em Campos. Quando chegou... E assim, eu só pensava assim, o que eu vou falar, né? E isso eles falando, né? Eu falei assim, Senhor, me ajuda. Claro, lógico. Me ajuda, coloca as palavras certas nos meus lábios. E quando chegou a minha vez de falar, eu só disse assim, olha, até agora só foram apresentados aqui números, estatísticas, foi falado amplamente sobre o problema que ocorreu com um certo irmão de rua na Praça do Santíssimo Salvador, mas agora eu quero falar de pessoas, né? Porque o que vocês veem como números, como estatísticas, eu vejo como pessoas e acredito, como o Papa Francisco diz, o sistema cria pobreza e depois quer escondê-la. E, na verdade, aquele irmão de rua que agrediu um cidadão de bem está errado e deve ser impune segundo a lei. Agora, a gente sabe que pessoas de mau caráter estão em todos os lugares. Lógico. Elas estão na igreja, na política, elas estão também nas ruas. Pois né? E deixei bem claro para eles que o nosso trabalho iria continuar, que nós iríamos continuar defendendo, né, esse povo. Sim. E que se houvesse uma lei que proibisse dar esmola, que nós iríamos descumpri-la. Porque, como dizem Atos dos Apóstolos, a gente tem que obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. Sim. E nenhuma autoridade humana pode nos proibir dar o exercício livre da caridade. Claro. Né? Então, aí depois encerramos a reunião, né? Disseram que iam me chamar para uma outra reunião, isso não aconteceu. Não aconteceu, desistiram. Eles queriam fazer um clubinho contra os moradores de rua. Sim. E queria que a igreja participasse. Eles queriam a bênção da igreja para não atender os moradores de rua. Como eu falei, a gente vem de cidade grande, existe uma prefeitura, uma cidade, eu não vou dar o nome porque isso aconteceu nos governos que estão agora nessa cidade. Os bancos solicitaram que colocassem aquelas pedras de mão, não sei como se chama aqui, mas são as pedras bicudas, né? E pediu para a prefeitura colocar, as prefeituras dessa cidade colocar nos jardins, né, nos canteiros de frente aos bancos, para que os moradores de rua não deitassem. O funcionamento do banco não era o horário de funcionamento do banco, é só para ele não deitar ali, para não ficar feio para o banco. Sim. Isso foi um absurdo, porque nessa cidade, quem pesquisar vai pegar. E aí a população se revoltou, porque através das igrejas, porque muitas igrejas, no plural mesmo, acolhiam os moradores, seja com a comida, faziam projetos de ação social, do cabelo, não fizeram uma casa igual vocês fizeram, né? Um acolhimento continuado, mas faziam ali com uma frequência e aí se deram por isso. Então, além deles não darem condições alguma, eles ainda pioram aquilo que tem. Aí as pedras foram removidas, mas deu muito problema, o CDL se envolveu, deu muita coisa, deu muito problema. E você sabe desse projeto, ele ainda continua até hoje. Ele ainda continua. Graças a Deus, ainda continua. Que bom. E atende assim, muitos irmãos. Eu lembro que na minha época, né, hoje eu não estou por dentro de como que está funcionando. Sei que está funcionando. Sim. Mas na minha época, nós chegamos a atender mais de 300 moradores de rua na cidade de Campos. Em quanto tempo, mais ou menos, esse número? Eu fiquei uns 2 anos. Não, muita gente. Né? Muita gente. Mas eu falo 300 assim, que iam sempre. Sim. Né? E fora aí, os avulsos, vão entre aspas, né? E os números da prefeitura na época, inclusive até que foram divulgados na InterTV,
eram de 100 e poucos moradores de rua em Campos. Aí eu disse, essa conta tá errada, porque nós que vivemos ali sabemos lógico. que só na casa tem mais de 300. Tem uma frase, é a segunda vez que eu vou citar, vai ter gente que vai rir, que vai querer me zoar depois, mas existe um pensador chamado Benjamin Disraeli. Eu falei sobre isso na nossa Câmara, em relação às estatísticas, pois Benjamin Disraeli diz que existem 3 tipos de mentira. A mentira deslavada e as estatísticas. Benjamin Disraeli foi um pensador do seu tempo, ele era conselheiro do reino da Inglaterra naquele tempo, ele era um homem muito inteligente no seu tempo. E isso é atual, porque a gente vê que as estatísticas continuam sendo mais do que mentiras deslavadas, né? E você pode comprovar 150 moradores e você atende o dobro. É um clássico isso. E você me fez lembrar agora de um meme que uma vez vi no Instagram, e diz assim, o Ministério da Saúde informa que 50% das pessoas não sabem que tem o problema de hepatite. Ué. Como que... E como que ele sabe? 50% sabe? 50%. Como assim? São os números... Ei, meu Deus do céu. Agora, vamos seguindo, padre. O senhor foi ordenado em que ano? Fui ordenado diácono no final de 2016, no dia 10 de dezembro. E no dia 13 de maio de 2017, fui ordenado sacerdote. Foi. Então, e você entrou no seminário? Eu entrei no seminário no ano de 2000. Gente, são 17 anos, então. Não, 2000... Não, desculpa, peraí. Peraí. 2008. O seminário foi 2008, 2009, por aí. Agora eu tô confuso. O pessoal de humanas tem problema com isso. A gente sabe. É a piada pronta pro pessoal de exatas. Tudo bem. Mas por ali, entre 2008, mas mesmo assim, foram quase 10 anos, né? Sim. Até o final, sim, né? Sim. Eu sei que você já teria saído do seminário, mas até vinha sacerdote. É um caminho, é uma vida, né? E continua, né? A coisa... E o senhor foi ordenado sacerdote em 2017 e o senhor vem para o Ubá em 2020. Sim, 2020. Durante a pandemia. Chegou quando aqui em 2020? Eu cheguei no dia... Eu tomei posse como administrador paroquial no dia 4 de março. Cheguei uns 2 dias antes, né? E... lembro que celebrei umas 2 missas só, normal, né, com a comunidade. Logo depois veio aquela situação da pandemia, né? Caramba! Eu imagino para o senhor que foi... Tudo bem que você já tinha tido contato em 2014, 2015, né? 2016. Mas o senhor chegou na cidade, no meio da pandemia, no ano político. Eu fico imaginando, porque quem tiver... Eu sei que a maioria das pessoas que nos veem é o pessoal de Itaperuna e São José de Ubá, sabe o que eu estou falando. Quando eu falo ano político, sabe o que isso significa. Porque o fervo que né? Sim. Mas eu imagino que, apesar de ser um ano político, as regras da pandemia, o quanto deve ter dificultado, de todas as igrejas de modo geral, mas para o senhor que tinha acabado de chegar... Como é que foi esse momento ali de dificuldade ali da pandemia para o senhor? Você fez 2 missas. E depois, como é que foi? Foi assim, um tempo muito difícil, muito desafiador, porque eu não tinha muita experiência administrativa, né, de estar à frente de uma comunidade. Sim. Como disse, em Campos, eu era ajudante, né, de um padre. E estar à frente de uma comunidade, sabendo que aquela comunidade estava sob a minha responsabilidade, né, como um pastor daquele povo, eu, assim, no primeiro momento, eu não sabia o que fazer, assim. Eu lembro que as normas vinham, né, o bispo Sim. também foi dando algumas orientações acerca de como nós deveríamos proceder, e a primeira atitude que eu tive foi
de pedir às pessoas idosas na época que não fossem à missa. Sim. E eu lembro que isso gerou também um problema na comunidade. Imagino. Porque houve um comentário assim, o padre está impedindo agora as pessoas mais velhas de vir à missa. Meu Deus do céu, mas não era isso, né? A própria orientação da OMS era disso. Sim. Para proteger, sim, né? Lógico. Até que depois acabou fechando tudo mesmo, e não podia... as pessoas não podiam frequentar. E vem um outro desafio, porque eu nunca gostei de câmeras, nunca gostei assim de falar, né, publicamente. Então, uma coisa assim que eu até gostaria de partilhar o meu lema sacerdotal, tirado lá de Êxodo, é assim: vai eu estarei em tua boca e te ensinarei o que deves dizer. Foi o que Deus disse a Moisés, que era gago e não sabia falar. Né? Eu saí de Bananeiras, tinha muito medo de falar, muita vergonha de falar em público, né? Sempre foi algo constrangedor para mim. Então hoje, se eu falo, sei que é pela graça de Deus. Não, e fala muito bem, você fala muito bem. Tem uma oratória muito boa. Não sou eu, sabe? E eu tenho consciência disso, né? Então, só que as câmeras, para mim, era uma coisa assim invencível. Para live, né? Você diz para live. Então, quando eu estava em Campos, diversas vezes tinha que dar entrevista, né, para InterTV, né, ou para algumas outras emissoras lá da cidade. Quanta dificuldade que eu tinha para poder falar, né, assim. E naquele momento, o único instrumento que eu tinha para falar com a comunidade, de forma geral, era justamente as lives, né? Sim. Era o Instagram. E a nossa paróquia não tinha um serviço de comunicação, assim, né? Que acabou sendo desenvolvido durante a pandemia. Sim, né? sim. Que foi quando nós montamos a PASCOM e tivemos ali a ajuda, né, de alguns irmãos que também estavam junto comigo nessa época, ajudando, né, a fazer esse processo de comunicação com a comunidade. Mas era muito difícil celebrar, né, sobretudo a Santa Missa, para, tipo assim, sabendo que a igreja estava vazia e que o povo não podia estar ali, né? Que estava todo mundo vivendo aquele drama do isolamento. Não, eu me lembro que quando começou, disseram que ia ser no máximo 3 meses. Foi o maior engana-bobo da história. Mas eu acho que não foi nem tão engana-bobo, porque ninguém conhecia. Como hoje, ainda não se conhece de tudo, né? Da doença, do Covid. Mas foi muito difícil, porque havia muita gente aterrorizada, porque é o desconhecido, né? E lógico. Muita gente aterrorizada. E eu imagino que muita gente conta com a igreja para momentos como esse. Sim. E é justamente aonde você não tem aonde se apoiar. Né? Lógico que existe a live, existem os telefones, as mensagens, o WhatsApp, tem, né, outros caminhos, mas não é o habitual. Eu imagino que para o senhor que já havia sofrido com uma questão em Campos, de uma igreja mais fria, sim, e aí agora você está num lugar que é super acolhedor, o povo que abraça, mas está tendo que falar, está tendo que celebrar a missa de forma fria, sim, dadas as circunstâncias do Covid, né? Nossa, eu realmente não... Deve ter sido... E teve algum... Eu sei que tudo isso é um momento difícil, né? O momento da pandemia na igreja, nas igrejas de forma geral. Para as empresas, foi ruim para todo mundo. Mas tem algum momento, assim, alguma coisa chave dentro desse turbilhão todo que te marcou, ou que você ficou feliz, ou que lamentou, alguma coisa? Sim, olha, para mim foi uma situação, assim, muito triste, porque nós, como padres, nós somos formados, né? E a nossa vocação, ela se realiza justamente em estar com o povo, sobretudo nos momentos de dores, né? De dificuldade. A gente está ali próximo. E dentro daquele contexto,
a gente não podia ter muita proximidade. Sim. Né? Embora, né, pela graça de Deus, porque eu tenho certeza que, humanamente falando também, eu não seria capaz disso, eu não tive medo de pegar Covid, mesmo sabendo que eu poderia morrer. Lógico. Porque eu sabia que, assim, se eu morrer de Covid e eu estou aqui trabalhando pelo povo, não importa. Né? Entendi. Sei que o padre, ele é chamado a dar a vida mesmo, né? E foi justamente nessa época que eu resolvi ir para as ruas, né? Sobretudo durante a Semana Santa, que o povo não podia participar, a gente ia, por exemplo, domingo de Ramos, me recordo que nós rodamos na caminhonete aquela cidade inteira abençoando os ramos que estavam nas portas das casas. Legal. Quando chegou na Sexta-feira Santa, fizemos a celebração online, né? Uhum. E depois eu saí com a cruz, né? Passando também por todas as ruas da cidade. Caramba. No Sábado Santo, na Páscoa, também foi a mesma coisa. Passamos com o Santíssimo Sacramento. Então, assim, foi um momento que eu tenho minha consciência tranquila, sabe? Eu não me acovardei. Sim. Inclusive, até me coloquei à disposição dos paroquianos, né? E até disse, se alguém tiver com Covid, alguma coisa, e precisar que eu vá para dar unção dos enfermos, eu vou. Nossa, Porque eu pensava assim, imagina, difícil. Eu pensava, porque para nós, né, católicos, a gente sabe da importância assim dos sacramentos para a gente, né? Sim. Sabe quando você tá enfermo e você recebe a unção dos enfermos por um sacerdote, aquilo dá uma tranquilidade, uma paz da alma, né? Então, eu sempre me coloquei à disposição em relação a isso. E um fato assim que para mim também foi muito marcante, e aí fez com que eu mudasse a minha forma de lidar, foi quando eu passei, né, em frente ao supermercado e eu vi que tinha uma fila de espera e que as pessoas elas iam de 5 em 5 pessoas nas prateleiras para poder fazer suas compras. Sim. Para o católico, a Eucaristia, né, receber, né, o pão da vida, que é Cristo, é algo que é central na nossa existência, na nossa vida. Então, eu estava num momento de oração pessoal e eu me deparei justamente com aquela passagem no Evangelho que Jesus diz assim, que nós precisamos trabalhar mais pelo alimento que não perece. Aí aquilo me incomodou, eu disse assim, os nossos supermercados têm filas porque as pessoas precisam do alimento do corpo. Eles têm ali toda, né, toda a cautela, sim, obviamente, né? Mas as pessoas precisam, né, de se alimentar corporalmente, senão morrem. Sim. E aí eu nessa época, eu não pedi autorização. Eu simplesmente fiz, né? Eu falei, se eles vão no supermercado e lá pode, nós podemos montar uma estrutura aqui na igreja de ao menos dar a comunhão para esse povo. Né? Que legal. E assim aconteceu. Nós tínhamos a missa todo domingo pela manhã, online, e eu dizia, Eucaristia a gente não recebe virtualmente, não adianta, não tem como. Não tem como. Né? E olhando para a história da igreja, a gente vê que a igreja também já passou momentos assim, guerras, né? E também pestes. A igreja passou também momentos como esse, né? Muitos padres foram mortos ao longo da história, como também nesse tempo de pandemia, muitos padres morreram também por esse trabalho, né? De estar junto com o povo. Falei, olha,
o que a gente pode fazer é intensificar, né, a higienização do local e tal, fazer que seja algo com segurança, e assim aconteceu. As pessoas, elas chegavam no pátio da igreja, não podiam sair do carro, e todos respeitaram graças a Deus, né? Pelo menos isso. Né? Acho que dessa situação também surgiu aquela noção do padre como muito rígido, porque realmente eu era muito rígido em relação a isso. Né? Sem aglomeração, sem nada. Entravam por uma porta, recebiam a comunhão e saíam pela outra porta. Vinham alguém, fazia a limpeza dos lugares com álcool e entrava outra família e saía também. Caramba! Entendeu? Então, assim, dá um trabalho, mas... Eu posso dizer que a igreja católica ali em Ubá, nós sempre seguimos. Como até hoje a gente continua seguindo. Continua usando álcool. Mal não faz. Existem alguns ritos da missa que foram suprimidos na época por causa do contato. Sim. E que até hoje não voltaram. Entendi. Né? Até hoje ainda segue. Um pouco. Seguro morreu de velho. Né? Não, mas aí eu imagino que se propague até menos outras coisas que não levem a óbito, lógico, né? Sim, sim. Infinitamente menos grave. Talvez um resfriado, alguma coisa mais leve. Sim, sim. Deve ser mais difícil de se propagar, dado os cuidados herdados do período da pandemia do Covid. Nossa, e padre, o senhor já está ali em São José de Ubá, está caminhando para 4 anos, caminhar agora para 4 anos, em março, né? 4 de março. Né? Sim. 4 de março. Fazendo 4 anos. Mas como que funciona? A gente, ainda mais os ubaenses, eles têm muita noção de período de mandato, né? E eu sei que com o padre não é assim, mas quanto tempo dura uma gestão? Me permita colocar as aspas na gestão. Quanto tempo dura o tempo de um padre em uma igreja? A gestão do padre, quanto tempo dura? Como é que é isso? Bom, o padre, ele não tem assim um tempo certo, determinado. Antigamente até existia isso, né? A gente vê que alguns padres passavam anos e anos, né, numa paróquia, às vezes recebiam até um título de pároco colados, né? Porque ficavam ali a vida inteira. Pároco colado. Mas o direito canônico hoje estabelece que não tem assim, um tempo determinado. É o bispo que decide, né? Tanto que na nossa provisão, que é aquele documento oficial, que o bispo te dá autoridade de estar à frente da paróquia, no final é assim, até mandarmos o contrário. Então... Aquela coisa militarizada continua, aquela estendidazinha, entendi. Mas nem sempre foi assim, como tem a questão do pároco colado. Sim, esse título é muito legal. Porque a igreja, pra gente entender isso, a igreja ela é hierárquica. Sim. Né? A igreja é hierárquica. Então, assim, o padre, ele deve obediência ao bispo, né? E o bispo também, por exemplo, o bispo no Brasil... ele deve obediência ao Papa e ao Núncio Apostólico, que reside em Brasília, no caso, que é representante do Papa. Então, a igreja sempre está nessa linha hierárquica. Mas hoje, né, o Papa Francisco, mesmo sendo assim, a gente trabalha muito mais uma visão de uma igreja sinodal, um caminhar juntos. Né? Não é aquela figura do sacerdote como um déspota. Eu mando porque eu sou padre e pronto, agora todo mundo tem que me obedecer. Entendi. Não é isso, né? Mas é aquele caminhar juntos mesmo, né? Ver o que é o melhor para a comunidade, para o povo, né? O Papa Francisco tem procurado fazer muito essa escuta, embora muitas vezes mal compreendido, né? Entendi. Falando em Papa Francisco, perguntando mais uma vez, é sempre muita curiosidade minha, né? Como que foi
me dá a sua visão. A gente acaba vendo muitas questões de jornal e a gente entende que nem sempre aquilo que está na mídia é a verdade. E também isso me lembra um outro assunto que eu também vou querer falar, mas de primeira, como que foi para a igreja, na sua visão, ou para você, o momento em que se diz que houveram 2 papas, né? Que foi a renúncia de Bento XVI e então a vinda do Papa Francisco. Como que você vê esse momento? Porque chega a se dizer que foi um momento inédito, né? Chega a se dizer que foi um momento inédito, mas me explica para mim e para quem mais acaba vendo as notícias como sem ser das fontes reais, né? Como é que foi sua visão? Como é que foi esse momento? Foi um baque positivo? Foi um baque negativo para a igreja de forma geral? Como é que é? Eu me recordo que no dia que o Papa Bento XVI renunciou, eu estava no retiro de carnaval. Na época eu não era padre, né? Uhum. E foi um baque para toda a igreja do mundo inteiro, porque ninguém esperava a renúncia de um Papa. Sim. Embora não foi uma coisa inédita, porque havia 600 anos que um Papa não fazia isso. Mas tempo. Ao longo da história, nós tivemos outros papas que renunciaram, sim. Agora, a nossa cultura, a nossa maneira de pensar sempre foi aquela, tipo assim, o Papa até o fim da vida. Ele não vai, né, renunciar. Que a gente vê assim também de João Paulo II, sim, né? Que você vê que ele, até o fim, ele ficou ali, né? Mas Bento XVI, ele, ao renunciar, eu acredito que estava fazendo muito a ação, né, do Espírito Santo mesmo no coração dele, porque eu acredito muito assim na santidade dele, sabe? Porque foi um homem não só considerado o maior teólogo do nosso tempo, né? Porque também tem esse lado de Joseph Ratzinger, que às vezes a mídia não apresenta muito, mas ele foi considerado um dos homens mais sábios do mundo, né? Tinha um conhecimento intelectual assim muito, muito vasto. Era um grande exegeta, era um grande teólogo, mas era um homem assim de muita fé. Então, me recordo que quando ele assumiu, né, o papado, ele sempre se colocou ali com muita humildade também, né, como um humilde operário na vinha do Senhor. Foi o discurso dele de posse, né? E ele trouxe assim muitas mudanças importantes para a igreja, sobretudo no que concerne a liturgia, né? A celebração da missa. Se você tiver um olhar assim mais atento, você vai perceber que os padres que foram formados depois pós-Bento XVI, eles têm uma maneira bem diferente de celebrar a missa do que outros padres que não tiveram nesse tempo. Você pode fazer essa análise. Porque Bento XVI ele procurou resgatar isso. Porque o que a gente estava experimentando? Muitas vezes o centro da missa era o padre e não Cristo. Sabe? Entendi. Enquanto, na verdade, não é à toa que a igreja coloca um monte de pano no padre para que ele se esconda. Não é para as pessoas verem ele, né? É para ver Jesus. Entendi. Então, Bento XVI, ele soube trazer para a igreja essa grande renovação litúrgica, né? A gente pode dizer assim, esse voltar às origens, de perceber, não, olha, presta atenção, né? A liturgia ela precisa ser bem celebrada, ser bem participada. Então, ele trouxe novamente isso, né? Sem falar que ele lidou também com casos bem polêmicos, como o de abuso sexual, essas coisas. Sim. Ele começou a fazer uma reforma também nesse sentido, que culminou, né, com agora o Papa Francisco, né? E dá para ver que ele deu continuidade nisso, sim, né? Deu continuidade. Então, acho que chegou um momento que ele mesmo disse, olha, eu preciso...
como João Batista, né? Diz, olha, eu preciso sair, né? E depois veio o Papa Francisco. Mas é claro que, às vezes, né, numa visão mais geral, é como se a Igreja Católica tivesse 2 papas, mas naquele momento ali, não foi assim. Não foi assim, porque o papado, ele é uma missão, né? Para nós católicos, quem é a figura do Papa? O Papa, ele é o bispo de Roma, né? É aquele que está sentado na cadeira de Pedro. Sim. Por isso ele é o Papa. Ele é o bispo da principal diocese do mundo, que é a diocese que é a sede do cristianismo, no caso da sede da Igreja Católica. Sim. Então, a figura do Papa traz essa missão. Se a gente for olhar, né, historicamente, desde Pedro até o Papa Francisco hoje, a gente tem uma linha ininterrupta de papas, né, que foram sucedendo o outro. Veio Pedro, Lino, Cleto, né, e depois foi indo. Você não vai conseguir falar todo mundo, né? Não, eu tô vendo, Lino, Cleto, falei, até quando que ele vai? Até quando ele vai? Tô vendo aqui. São quantos, assim? O quê? De Pedro ao Papa Francisco? Mais de 260. Você não ia fazer. Eu não sou bom de exatas. Eu tô vendo. Sou de uma. Brincadeira. Não, mas mais de 260. Caramba. Então, assim, o Papa é aquele que senta na sede do apóstolo Pedro, porque Pedro morreu onde? Em Roma. Muita gente não sabe disso, mas a Basílica de São Pedro, né, onde o Papa celebra a missa, aquelas missas até transmitidas pela TV, sim. No altar onde o Papa celebra, se você acompanhar pela TV, você vai ver que tem 2 escadas que descem assim. Embaixo é o túmulo do apóstolo São Pedro. Eu não sabia disso. Então, assim, a figura do Papa para nós dá essa importância. Biblicamente falando, Simão foi constituído Pedro por Cristo, né? Ele chega até a mudar de nome. Simão se tornou Pedro, porque Pedro é o quê? A missão de ser aquele dentre os apóstolos que vai confirmar a fé dos outros. Então, esse continua sendo o papel do Papa, de confirmar a fé dos outros bispos do mundo inteiro. Que, para nós católicos, os bispos, eles são, né, os legítimos sucessores desses apóstolos. Então, nesse momento que Bento XVI renuncia, ele deixa de ser Papa. Ele deixa de ser Papa. Eu ia falar que ele é rebaixado, mas não foi rebaixado, né? A palavra não é essa, né? Ele deixa de ser Papa. Deixa de ser Papa. Ele volta para que título? Ele fica sem título? Ou fabricou um título para ele? Cardeal. Volta cardeal. Assim, a gente acabou popularmente, né, dizendo, o Papa Bento, porque, como disse, era uma questão assim, há 600 anos que não acontecia, né? E aí foi dado a ele o título de Papa Emérito, como se fosse tipo assim, um Papa aposentado. Entendi. Mas, inclusive, vale ressaltar um episódio que aconteceu nessa época, quando alguns cardeais não estavam satisfeitos, né, com algumas atitudes do Papa Francisco, aí foram recorrer a Bento XVI, falando assim, o senhor tem que fazer alguma coisa. Porque alguns cardeais assim, achavam o Papa Francisco muito progressista, né? E a resposta de Bento XVI, muito sábia para esses cardeais, foi o seguinte, onde está Pedro, está a igreja. Então, Ou seja, com ele. Com ele. Eu também estou, né, com ele. Tá certo. Falando ainda, se me permita pegar o gancho aqui do Papa Francisco, que a gente ouve, ainda que de forma através das mídias, quando eu digo assim, através das mídias, porque eu imagino que o sacerdote tem informações que chegam nele primeiro e tal, e mais oficiais, né, até mesmo através dos bispos.
Mas, pelo que a gente vê de fora, né, a gente acaba tendo uma visão do Papa Francisco que beira polêmico ou até mesmo polêmico. E eu quero te aproveitar, eu sei que isso aqui não é pegadinha, porque a gente já falou sobre isso, como que, das declarações do Papa Francisco, ele fala como se ele tivesse liberado não é a melhor palavra, mas como se ele tivesse abençoado o casamento homossexual. Isso foi comemorado, eu me lembro de muitas mídias relatarem isso, mas aí eu comecei a ver que a igreja estava dizendo que não era isso, enquanto as pessoas mostravam que a fala dele foi essa, e me explica, porque eu, que estou de fora, eu queria entender. Então vai ser muito legal a gente ouvir isso a partir de um sacerdote, de como que o que ele disse de fato, como é que foi em relação a isso. Sim, bom, o Papa Francisco, né, tem uma palavra que a gente pode definir, né, um pouco o pontificado dele, é acolhimento. Sim. Né? O Papa, na verdade, ele é contra uma ideia de uma igreja meramente estrutural, né? Uma pastoral de manutenção, mas é aquele do encontro mesmo, de você acolher o outro, não importa qual é a sua condição, qual é a sua situação, precisa ser acolhido, né? Okay. Porque o que acontece? Muitas vezes na igreja, e até hoje é muito comum isso, as pessoas eles falam assim: eu não gosto de ir na igreja porque eu sou casal de segunda união. Então, como eu casei outra vez, eu não tenho um espaço na igreja. Porque eu chego lá e as pessoas elas me julgam, elas me condenam. Isso é comum, isso acontece, né? Infelizmente. E também com a pessoa homossexual. Pessoa assim, aqueles dois lá, vamos supor, moram juntos, ou aquelas duas, mas eles não podem ir à missa de domingo, porque se chegar na missa, vai ter alguém que vai olhar para ele e vai falar assim: lá, aquele lá, ó, são homossexual, faz isso, aquilo, outro, e tá vindo na igreja. Entendi. Então, a igreja, infelizmente, por uma questão estrutural, acabou, por parte de algumas pessoas, né, tendo esse preconceito com os outros, né, gerando esse distanciamento. O que o Papa Francisco faz hoje é chamar a acolhida. É claro que o Papa, em momento nenhum, ele vai dizer assim: olha, o fato de você estar casado pela segunda vez, isso deixou de ser um pecado, por exemplo. O fato de você viver sua relação homossexual, isso deixou de ser pecado. Não, em momento nenhum o Papa fala isso. Ele diz: eu não posso julgar ninguém. Eu não tenho esse direito de julgar. Entendi. Porque a minha obrigação é acolher, seja em qualquer circunstância que a pessoa esteja. E foi justamente essa a atitude de Cristo. Sim. Jesus, ele nunca condenou e julgou nenhum pecador, assim. Pelo contrário, acolheu a todos, mas continua pregando contra o pecado. Sim. Né? Entendi. Então, eu vejo na atitude do Papa Francisco isso. E ele deixou bem claro sobre essa questão da bênção a pessoas homossexuais. Não é que o Papa está mandando hoje abençoar a relação homossexual. Ele fala de uma bênção às pessoas. Entendi. Como também a bênção às pessoas que vivem de segunda união. Mas sabe que, refletindo sobre isso, né? Estava pensando,
de alguma forma essa bênção já acontecia. Porque no final da missa, o padre sempre dá uma bênção para toda a comunidade. E naquele momento a gente não diz, olha, você que é homossexual, você que é segunda união, você que é isso, aquilo, outro, então sai da igreja porque agora o padre vai dar a bênção. Entendi. E um outro ponto que eu acho assim, interessante, que a gente às vezes tem que pensar, é na hipocrisia, né? Porque às vezes chegam e falam assim, começa a julgar, condenar o outro porque é homossexual, porque é casado de segunda união, mas o outro é bem casado, isso, aquilo, o outro, mas vai ver o que faz por trás. Eu costumo dizer, sabe qual é a diferença do pecado do outro e do meu pecado? É que às vezes o do outro se tornou público e o meu não. Porque... É verdade. Não, é muito bem analisado, é verdade. Então, assim, por isso que Jesus ele é muito sábio no Evangelho ao dizer, a gente não pode julgar nem condenar ninguém. Tem ninguém podendo tacar a primeira pedra. Não tem ninguém. Eu achei muito legal a gente poder destacar isso, porque há sim uma distorção. Sim. Né? Há sim uma distorção. Eu me lembro de um vídeo do Papa Francisco num jato, num avião, em que tinha uma repórter até muito... E que foi a primeira vez que eu vi ele falando, e eu entendi o que ele falou, mas de pronto ela já faz o voice-over, né? Que é a voz por cima daquilo que ele falou, já distorcendo. E aí agora ficou muito, muito claro. O que o senhor explicou. Eu quero até aproveitar... Por favor, não, né? Fica à vontade. Eu queria aproveitar, né, você que nos acompanha, sempre que for alguma coisa em relação àquilo que o Papa Francisco disse, não acredite naquilo que diz o G1, ou que a Ailsa Camparini disse lá no Vaticano. A Ailsa Camparini é uma pessoa que não entende nada de igreja. Às vezes ela se coloca ali no Jornal Nacional como uma grande conhecedora das coisas. E não é nada disso. E não sabe de nada. Então, se você quer ter informações oficiais, você quer saber de fato o que o Papa disse, procure o Vatican News, né? Ali a gente vai ter uma matéria verdadeira sobre... É Vatican News? Vatican News. .com.br? Eu vou porque é bom a gente falar, então, o pessoal que quer ter certeza daquilo que o Papa disse de fato, você quer confrontar, então é vaticannews.com.br. Eu vou tentar lembrar na edição de colocar para aparecer aqui nesse momento, até para ajudar o povo. Vou tentar botar na descrição também para o que foi dito nesse episódio. Não, mas que bacana. Eu não sabia desse portal. Sim. É oficial, o portal oficial da Igreja, do Vaticano. Então, joia. Mas acho que já quebra ali um pouco das fake news, das interpretações de fake news. Padre, e como que... Eu queria... A gente vai voltar... Eu tenho mais coisa para te perguntar, mas eu queria entender como que é o Moisés sem o padre. Eu sei que o senhor é padre independente de onde esteja, mas fazendo uma brincadeira, como que é o padre Moisés fora do ambiente eclesiástico? O que o senhor gosta de fazer? Assim, porque eu estou perguntando isso porque a gente volta a falar aquilo que a gente falou no início do episódio. As pessoas pensam que o padre nasce padre, ou que ele é um ser não terreno, né? É um extraterrestre, sei lá, né? Não sei o que eles pensam. Mas o que o senhor gosta de fazer quando você ou estando sozinho, ou com mais alguém, para as pessoas entenderem, né? Que o senhor é uma pessoa igual a mim, igual quem está assistindo. O que você faz? Bom, eu gosto muito de assistir filmes, né? Eu, por exemplo, quando estava em campus, às vezes quando vou a campus, gosto muito, às vezes, de curtir um cinema. Bacana. Gosto também de praia, embora não seja, assim, a minha preferência, né? Questão de lazer. Gosto de regiões, assim, mais em contato com a natureza. Né, montanha, cachoeira, também vim de Bananeiras, né? Lá ela é rico assim de cachoeira, rio? Não, até que não. Mas de natureza bastante, de natureza, sim. Então, assim,
Tem um local que eu gosto muito, né, aqui na região, que é o Alto Caparaó. Inclusive, eu já subi o Pico da Bandeira, já cheguei lá no topo. Temos um padre trilheiro. Que bacana. É bonito lá, eu nunca fui. Muito lindo, muito lindo. Eu vejo vale fotos a pena. com as pessoas. Vale a pena. É quanto tempo de subida? Eu gastei praticamente um dia inteiro para subir e descer, né? Eu saí da Tronqueira 7h30 da manhã e cheguei, já era 8 horas da noite. Nossa. De volta. Então foi um dia inteiro, com certeza. É. Mas em que ritmo? Foi tranquilo ou... Não, ali você só consegue subir bem devagar. Quem começa a ir muito acelerado não chega no topo. Não chega. Caramba, que legal. Depois você mostra a foto pra gente. Padre, uma coisa que eu queria saber, a gente agora voltando para São José de Ubá, e a gente já vai a caminho da gente concluir, porque tá muito legal, mas eu queria que você falasse sobre o quarto de São José. Eu me lembro que vi alguns... Voltando a falar sobre mídia, né? Eu vi alguns noticiários falando sobre... O senhor já estava, né? Me fala ali sobre o quarto de São José, que eu vi que teve muito movimento ali. Se o senhor pudesse falar pra gente. Sim. Bom, primeiramente, eu gostaria assim, de ressaltar que uma coisa que eu tenho procurado trabalhar muito com a comunidade católica de São José de Ubá é a devoção ao nosso padroeiro São José, né? Porque para nós católicos, de forma geral, São José ele é padroeiro da igreja. Por que padroeiro da igreja? Porque a igreja ela é essa família, né, de Cristo, tem Cristo como centro. E São José foi escolhido para ser justamente esse guardião da Sagrada Família, né? E São José já é essa figura importante para nós católicos. O Papa Francisco, ele tinha uma devoção pessoal, né, a São José dormindo. Por que São José dormindo? E as pessoas, mas, né? Por quê? Porque, de acordo com o dado bíblico, a gente vê que São José, mesmo diante das situações difíceis que ele estava passando, né, diante daquele mistério da incompreensão, né, de como seriam as coisas, acolher Maria, que estava grávida, como ele entendia isso? Não tinha como entender. E quando a gente se depara diante de situações assim na vida, qual a primeira coisa que acontece? A gente perde o sono. Sim. Né? A gente perde o sono, a fica tranquilidade é a primeira embora. Aquela coisa toda. São José não. Ele simplesmente repousa, dorme. Porque é alguém que confia em Deus. Né? E o Papa Francisco, ele lá em Buenos Aires, quando ele era ainda arcebispo de Buenos Aires, ele tinha essa devoção muito pessoal. Ele tinha uma pequena imagem de São José dormindo e ele deixava, né, no seu gabinete. Ele dizia que quando ele tinha alguma preocupação de alguma coisa, ele escrevia num papel, colocava ali debaixo daquela imagem e fazia uma oração a São José e pedia a São José, né, que intercedesse por ele naquele momento a Deus. E depois ele saiu de Buenos Aires quando foi eleito Papa. Uma das poucas coisas que ele levou, que ele não levou muita coisa para o Vaticano, nem precisa, né? Porque lá tem tudo. Tem tudo. Uma das poucas coisas que ele levou foi justamente essa pequenina imagem de São José dormindo. E num encontro, né, que ele fez uma vez nas Filipinas, ele falou publicamente disso, né, que ele tinha essa imagem no quarto e que ele confiava muito em São José. E a partir daí, o mundo inteiro, né, começou a fazer as réplicas, né, dessas imagens de São José dormindo. E São José,
Então começou a ter, né, essa divulgação mundial, né, de uma imagem que não era muito comum dele, do santo Sim. dormindo. Então, ali, né, onde hoje é o quarto, tinha uma coisa que eu não sei explicar o que era. Se era um altar, o que era. Eu perguntei até a alguns padres que passaram antes de mim em Ubá, mas também eles não sabiam dizer o significado daquilo. A gente tem a gruta, né? Sim, que é uma gruta, questão sim, histórica e tudo sim, mais. Sim. Mas aquele outro ambiente, ninguém sabia nem dizer o que era, né? Então, pensava em fazer alguma coisa ali para mudar aquele ambiente. E aí veio essa inspiração de fazer ali um quarto de São José, onde a gente pudesse colocar como Papa também as nossas preocupações, né, os nossos pedidos e tudo mais. E aí, e depois eu quero revelar para você, em primeira mão, porque eu nunca falei isso para ninguém. Eba, que bom! Exclusivo! Eu vou revelar para você qual foi o primeiro pedido que eu coloquei lá no quarto São José. Tá bom. Termina de contar, daqui a pouco você revela. Quer saber? Fique aqui. Fica até o final. Então, assim, nós inauguramos o quarto, né, com esse mesmo propósito de viver essa devoção que o Papa Francisco ensinou. Só que eu, sinceramente, não imaginava como, de fato, seria o quarto de São José. Porque o que eu percebo? Hoje, você pode perguntar assim, às pessoas na comunidade quantos testemunhos de pessoas que tinham assim vários desafios na vida, problemas, dificuldade, e que foram ali, fizeram a sua oração, colocaram o seu pedido e teve a graça alcançada. Tivemos testemunhos até mesmo de fora do Brasil, né? Nossa! Então, isso de alguma forma tem chamado a atenção também, né, de outras pessoas. Até mesmo pessoas de outras cidades, né, já têm ido lá para visitar o quarto de São José. Nós fomos, no caso, a igreja foi pioneira nesse quarto, ou existem outros lugares a imagem do São José dormindo? Existem outras igrejas pelo menos desse formato que a gente tem ali? Tem outras? Ou Bom, a gente foi pioneiro? Provavelmente tem assim. Mas assim, Ubá é a primeira cidade do mundo a ter um quarto de São José. Ah, que legal. Né? Que bacana. Inclusive, vale ressaltar que durante a Jornada Mundial, né, no ano passado, que aconteceu em Lisboa, Portugal, 3 jovens da nossa paróquia foram e montaram, né, um dossiê com fotos, a história do quarto de São José. E os 3 tinham o objetivo de entregar esse dossiê ao Papa Francisco, né? Então, eu pensava assim, a ideia é até boa, mas isso nunca vai acontecer. Porque é muito... Né? Chegar lá, conseguir... Como você vai chegar ao Papa, né? Aquela multidão toda, não tem como. Até que um deles, né, o Mateus, os 3 estavam em pontos, né, estratégicos para conseguir fazer isso, com o dossiê. Mas um deles, o Mateus, ele gritou muito o Papa quando ele estava passando, gritou. Aí parece que o Papa mandou o carro parar e ele entregou, então, esse dossiê ao Papa. Caramba. Então o Papa tomou conhecimento do quarto. Chegou na mão dele. Chegou na mão dele. Agora, recentemente, né? Foi em novembro, né? Em novembro, eu fui surpreendido com uma carta da Nunciatura Apostólica, onde o Papa pediu, né, que me enviasse essa carta em agradecimento,
né, e manifestando o seu conhecimento acerca do quarto. Então, já chegou dormindo, na mão dele mesmo, dando, ele sim, viu mesmo. sim. Que eu imagino assim, que chegou os documentos do dossiê na mão dele, mas caramba, né, tá vendo? Será que ele abriu? Sim. Né? Não é que eu tô duvidando dele, não é isso. Não, sim. É por questão de circunstância, porque, gente, é o mundo inteiro. É verdade. E aí, pô, será que ele abriu? Será que ele teve tempo? E aí chegou a confirmação. E teve essa preocupação. Sim, de dizer que, ó... Dizer e mandar a sua bênção apostólica. Olha, que legal. Né, para a comunidade católica de Ubá. Que legal, de verdade. Inclusive, nós estamos até providenciando, né, uma réplica dessa carta para anexar lá no quarto. Então, futuramente, a gente vai ter também. Sim, lá. Pô, que legal. Muito legal. Não, legal de verdade. Sim. Legal de verdade. Agora, antes do senhor falar qual foi o seu primeiro pedido ali, eu queria falar também ainda sobre o São José, queria falar sobre a imagem de São José, que está no nosso portal lá, ainda não foi, tá bonito o portal, não foi inaugurado oficialmente ainda, mas está lá, na entrada de São José de Ubá, a imagem de São José. E ali ele não está dormindo, né? Sim. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dali. Eu passei, hoje eu já passei ali, como eu sabia que ia estar aqui com o senhor, eu já passei olhando. Vejo que é uma imagem bonita, né? Ela está num tamanho bem. Assim, fala para mim um pouco sobre essa imagem ali. O artista é o mesmo que fez a imagem de São José dormindo. É feito né? onde isso? Isso foi feito no Recife, né? E como que vem pra cá? Não é pelo Sedex, lógico, né? Não. Mas como é que ele... É caminhão que vem? Caminhão. Transportadora. Foi. Deve ser uma operação delicada, né? Sim, sim. Para quem acompanha, por exemplo, a Canção Nova, né, a gente tem lá o Santuário Pai das Misericórdias, tem várias imagens, né? Tanto ao redor do santuário, quanto lá dentro, né, uma imagem de Nossa Senhora muito grande, lá na Canção Nova. Então, quando eu estive lá, eu procurei saber, né, qual foi o artista que tinha feito aquelas imagens e entrei em contato com ele para que ele fizesse essas imagens. Né? Nossa, então, é o mesmo artista que confeccionou aquelas imagens da Canção Nova. Também está lá. Bacana. São aquelas imagens que a gente tem ali em São José de Ubá. Mas em relação à imagem, né, de São José, lá no portal, a gente sabe que esse foi um assunto muito polêmico, né? Graças a Deus hoje as coisas estão mais tranquilas. Até gostaria, né, de aproveitar a oportunidade hoje, né, de estar num ambiente fora, né, da igreja. Sim, um ambiente fora da igreja. Às vezes para estar falando um pouco mais sobre isso, né? Meu objetivo nunca foi, obviamente, dividir a população, né? Deus sabe o que está no meu coração, como que eu tenho lutado para que o nosso povo seja cada vez mais tolerante, respeitoso, né? Eu vejo, assim, Ubá é uma cidade muito boa, né? Como disse, um povo de um coração extraordinário. Mas algo que a gente precisa refletir, né, e pensar em mudar é sobre essa polarização, tanto política como religiosa. Sim. Eu, por exemplo, quando cheguei na comunidade, me deparei com pessoas que diziam assim: eu não vou comprar em tal comércio porque fulano é protestante, porque fulano é evangélico. Nossa. Eu não vou... Sabe? Então, realmente. Como que eu não respeito o outro, né, na sua religião, na sua fé, né? Sobre essa questão da imagem, né, infelizmente, né, acabou sendo um assunto polêmico, porque isso também foi levado para um lado que eu não queria, que foi um lado político, né? Quem me conhece sabe que o único objetivo, né, de colocar a imagem de São José, né, na entrada foi por uma questão de fazer referência à história do município. Porque
o município de São José, partes, né, consideradas daquelas terras foram doadas ao santo. Sim. Tanto que boa parte das casas, né, não tem escritura. Né? Foi construído ao redor da igreja, né? Sim. Então a cidade ela foi se formando em torno de uma pequena capelinha dedicada a São José, né? Que foi doada pelo senhor José Bastos Neto, que o nome dele também era José, coincidentemente. Né? Conhecido como Juca Neto. Então, assim, ele doou essas terras, né, para o santo. Então, você vê, o que eu percebi em Ubá? Muita gente já não conhecia mais a história. Se você perguntar às pessoas mais novas, né, sobre a origem daquelas terras, não sabe. Sim. Então, o papel de um monumento, de um memorial, é trazer à nossa memória as nossas origens, né? Como que se deu a origem dessa cidade? Entendi. Né? Desse município. Então, a questão ali não foi religiosa. Sim. Né? Não foi religiosa. Foi uma questão de fazer, de fato, uma referência histórica. Né? Foi uma questão histórico-cultural. Sim. De cultura. Inclusive, também vale ressaltar que é a única imagem de São José no mundo que tem a planta ubá do lado. Porque se você for reparar, a imagem que está lá no portal, sim, né, é uma imagem que traz, né, a imagem de São José, sim. Mas ao mesmo tempo, do lado, a planta ubá, porque São José de Eu Ubá. não tinha reparado. Entendeu? Agora voltando, vou lá, vou parar lá. Agora, em nenhum outro lugar você vai ver uma imagem de São no José mundo. com a planta de ubá. É a única no mundo. Né? Que bacana. Que bacana. Justamente fazendo referência ao nome da cidade. Né? Que legal. Aí, até uma expressão que eu até gostaria até de aproveitar hoje, né? Que a gente Por favor, tá aqui, fica à vontade. Eu sempre comecei a dizer muito assim, Ubá é de São José e São José de Ubá. Né? Por que dizer essa palavra? Infelizmente, para muitos, isso soou como uma espécie de um grito de guerra. Mas isso não é um grito de guerra. Isso é uma questão de referência histórica. Sim. Por quê? Presta atenção. Mas para mim está claro. Ubá é de São José, porque essas terras foram dadas pelo Juca Neto a ele. Então, por isso, nós temos como nome São José de Ubá. Sim. Né? Tá lá. Então, é isso. É uma questão histórica e cultural. Né? Entendi. Oh, que bacana. Agora, antes da gente terminar, eu tenho mais uma última pergunta, mas qual foi o primeiro pedido que você colocou lá? Que agora eu estou na curiosidade. Sei que é exclusivo, sim, mas eu também estou na curiosidade agora. O primeiro pedido que eu coloquei lá foi que a imagem de São José fosse colocada no portal. Olha, eu não sabia, ó. Foi isso mesmo. A primeira. Caramba. É porque eu lembro no dia da inauguração, né, a primeira pessoa que colocou um pedido lá fui eu, né? Quando nós abençoamos, né, o quarto, né, eu coloquei o pedido. O primeiro pedido que eu fiz foi esse. Caramba, que legal. Agora, quem não sabia... Eu nunca revelei isso. Ó, nunca revelou isso para ninguém. Ó, a gente tá aqui de primeira mão a gente está tendo isso aqui. Padre querido, olha, a gente já vai terminar. Eu lhe agradeço. Olha, eu não sei nem como te agradecer. Eu nem se te pagasse. Eu te agradeço de verdade pela sua incrível paciência. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu fiquei nervoso nesse episódio. Normalmente eu não fico, porque eu tinha medo de falar alguma coisa errada, mas o senhor foi de uma delicadeza ímpar e te agradeço demais o carinho com que você
nos atendeu antes, não veio aqui agora. A gente, não sei se alguém sabe, mas o padre estava de férias. Voltou no dia 23, né? Sim. O padre estava de férias e eu estava perturbando o padre, mandando mensagem com as horas mais malucas para poder conseguir falar com ele. E a gente conseguiu agendar esse momento que eu acho que valeu muito a pena. Eu adorei. Com certeza é um dos meus episódios favoritos até agora, com certeza. E eu queria te agradecer muito. E antes da gente encerrar, eu queria ver se o senhor tem quer deixar alguma mensagem pra gente, para quem está assistindo, seja assistindo na estreia ou assistindo esse vídeo depois no YouTube, algum corte, se o senhor quer deixar alguma mensagem, então Sim. fica à vontade. Primeiramente, queria agradecer a você pela possibilidade de participar também desse programa. Como disse, é também uma oportunidade da gente estar um pouco fora dos muros da igreja, né? De poder ser conhecido também por outras pessoas, porque às vezes se falam muito da gente, mas não se escuta de fato quem a gente é, né? E como eu até falava com você ontem, muita gente se aproxima do padre como aquele que se aproxima de uma instituição, não de uma pessoa. Sim, né? Sim. E a gente é também uma pessoa, né? Sim. Então agradeço muito essa oportunidade de poder estar aqui, de estar falando essas coisas todas. Mas eu queria então deixar uma mensagem, né? Nesse final. Eu falo para qual câmera? Escolha, pode ser essa aqui. Essa aqui. Sobretudo, eu como padre percebo que a gente vive numa sociedade profundamente polarizada, né? Muitas vezes nós, em nome de algumas convicções, a gente acaba se distanciando, né, um do outro. Prova disso são as próprias questões políticas. Nós que passamos por aquele período eleitoral, né, de eleição para presidente, nós vimos um Brasil profundamente dividido, né, uma ausência de paz muito grande. E tudo isso também acontece, às vezes, em escala menores, né, nos municípios, nas famílias. Então, hoje, né, eu venho aqui com o meu coração assim ansioso, né, de trabalhar também por isso, para que nós possamos de fato buscarmos em tudo a paz, né? Para mim é algo muito contraditório nós vivermos num país, né, onde mais de 90% da população se diz cristão e, ao mesmo tempo, um dos países mais corruptos do mundo. Isso é sinal de que, muitas vezes, apesar de dizermos sermos cristãos, a gente não vive segundo o Mestre, segundo a palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que não importa qual seja a minha igreja, qual seja a minha denominação religiosa, se eu sigo Cristo, não tem como eu não seguir a única via deixada por Ele, que é a via do amor. E o amor, ele implica, sobretudo, no respeito, no acolhimento, como o Papa Francisco tem nos ensinado tanto. O amor implica nessa doação, nessa entrega também, né, ao outro, como Cristo fez por nós, como Ele mesmo nos deu o amor como mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Às vezes, por causa da religião ou por causa de questões políticas, a gente acaba deixando de viver a essência cristã. Eu tenho um desejo muito grande no meu coração
de poder promover, né, um culto ecumênico, né, no nosso município. Já participei de alguns, né, em outros lugares, em outras circunstâncias. Acredito que existem sim coisas bem diferentes entre diversas denominações cristãs, mas ao mesmo tempo que nós somos tão diferentes, nós também somos muito iguais, né? Se a gente vive de fato a palavra, né, na sua essência, a gente sempre vai buscar um caminho que nos une e não aquele que nos divide. Porque se a gente for realmente reparar, tudo aquilo que vem de Deus sempre tende à unidade. E aquilo que vem do homem, da humanidade, tende à multiplicidade. Né? Então, que a gente possa buscar viver isso, né? Em todas as circunstâncias da nossa vida. E que a nossa fé em Cristo possa abarcar todas as nossas relações, sejam elas políticas, familiares, religiosas, e onde quer que estejamos, que nós possamos, de fato, dar testemunho da nossa fé em Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado, padre. Eu concordo em 200% de tudo que o senhor disse e te agradeço mais uma vez. Então, gente, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final desse episódio incrível que foi hoje. Aproveitar que você está com a gente até o final, vamos lembrar de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e se preparar para o próximo episódio. Obrigado a todos, obrigado ao podcast Invictus na técnica, Matias, Josué, Fernanda, que hoje está ali, hoje não está na técnica, ao padre mais uma vez. Mandar um abraço a todos, ao nosso povo de Ubá, ao nosso povo de Itaperuna. Agradecer a vocês demais, tá bom? A gente se vê na próxima. Muito obrigadão. Tchau, tchau.